cura camadas da minha alma. No Brasil, passamos por períodos agora recente de uma instigação e apologia ao ódio à arte e às ciências. A gente já conhece esse texto e esse marketing das fake news desde o fascismo e do nazismo. Vivemos em Auschwitz sem perceber, porque são camadas distintas e maquiadas de um novo marketing através da inteligência artificial que colabora, entre tantos outros, deixando bem claro que eu sou radical ao radicalismo, exceto menos de 0,0001%. Mas o que é arte, afinal, e o que não é arte? A arte e a matemática, elas estão em tudo. Isso é básico. Você olha na natureza, tem matemática em tudo. Os biólogos sabem disso. Os números estão na natureza. A grafia, a escrita, o verbo, a música, a medicina, etc. e tal, como diria nosso ex-ministro Gilberto Gil, esse etc. e tal, né? Viver é arte, e tudo que não é arte é uma das suas multiplicidades ou fragmentos ou ramificações, a palavra que acho melhor. Na história da civilização, as artes sempre caminharam lado a lado com a ciência e com a religião e a política como patrocínio. Assim passaram a ter encanamentos hidráulicos, fontes, enfim. Uma das ramificações, a arquitetura, engenharia. Então existem vários desdobramentos, né, aonde não existia ética e estética, elas sempre caminham juntas na ciência e nas artes. Já na política e na política religiosa, nem sempre elas caminham juntas, lado a lado, né? É lado a lado, não é uma hierarquia, né? Assim como dentro da biologia o homem está para a mulher, assim como a mulher está para o homem, e nós temos também na biologia, assim como a mulher está para a mulher e o homem está para o homem. Mas o objetivo sempre foi o mesmo, nas artes e nas ciências, incessantemente, é tentar deixar esse mundo ou compreendê-lo através da conduta um pouquinho melhor do que a gente encontrou. E isso, por um acaso, está em bíblico. Em bíblico no Primeiro Testamento. Acho que é Primeiro Testamento, se eu não me recordo, se eu não me falha a memória, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E que Deus é esse, de repente, no Brasil, que não paga absolutamente impostos para construir igrejas, só que essas igrejas, elas não estão honrando a esse Deus, porque veja, falando de 2000 anos atrás, olhando para tudo, né, para um geral, ela não pensa no impacto e consequência.
já que não existe teoria sem prática e estados analíticos das consequências que já existe dentro de normas, sejam elas políticas ou religiosas. A moral naquela época era uma espécie de freio de burro. Pode falar isso, né? Pode falar qualquer coisa depois, que a gente teve um presidente que instigava o estupro e gastou dinheiro com prótese peniana, com um exército. Então, acredito, pode-se falar tudo, né? Não tem... Então, o freio de burro não teve também, né? Respeitando, obviamente, o animal feito por Deus e a criatura feita pelo homem, que então estava representante daquele tempo, espaço, o qual ele disse que arte é sobre aquilo que ninguém perguntou. E o que diz nessa frase? Primeiro, que não existe civilidade, um refinamento, não existe nenhum refinamento de Deus, onde você enxerga um Deus através de um representante público, que minimamente, antigamente, eram famílias abastadas, que ostentavam cultura, né? Onde existe a civilidade pública, humana, e que Deus é esse, que eu não estou entendendo, que no Brasil, para a gente exercer a fé, tem que pagar 10% para esse que curadoria é essa? Eu, como artista, tenho que pagar 30% do imposto para mandar para fora o valor, que é absurdo. Enfim, tudo é caríssimo. Ok. Mas a gente pode ter um presidente que é idolatrado, que fala em nome de um Deus, pátrio e próximo, de uma nova religião, e transitando em todas, né? Porque a porta, quando tá aberta, até cachorro entra na igreja, né? A real é essa. Com um aporte de vários religiosos que me deixam perplexa, porque deveriam ser o freio do moral refinado, que não é esse moral que o cara... Gente... Eles floreiam numa proporção sempre desfavorável, e sempre com desculpas e desculpas e desculpas, sem soluções, sabendo de tudo que vai acontecer. Já tudo previsto, todo caos. É a típica frase para calar os seguros e os inseguros. É uma afronta. É uma afronta à fala, e ela é direta. A arte é sobre aquilo que ninguém perguntou.
porque é de direito e dever das artes como da ciência questionar para poder estudar. A ausência de ética, que ética não é moral, é a ostentação da moral nesses 2000 anos. Podemos observar que trouxe consequências ainda maiores de populações miseráveis de refinamento de alma. Sim, para que servem as religiões no Brasil? Não estou falando dos religiosos, não estou atacando Deus. Estou falando de Deus, estou falando daqueles que dizem falar em nome de Deus, porque diz saber interpretar em bíblico, porém são contra o verbo. E os anjos, os arcanjos, os serafins, falam em quê? Em verbo, daquele tempo o qual a palavra vale a honra. Algum político honra